Tá bom, vamos falar disso. Vamos falar de apresentação para investidores. Então vamos lá. Vamos falar do Shark Tank, né? Porque eu sei que é Vamos falar do engraçado, Shark né? Tank. Tá bom. Olá, Olá, bem-vindos de pessoal. novo à Empresa Vendável, aqui Cláudio Nazajon. Aqui Sandro Sam. E hoje nós vamos falar sobre o Shark Tank. Cara, você viu o Shark Tank? Então, Shark Tank, eu vi o americano, eu não vi o brasileiro, mas eu ouvi um monte de comentários. Foi até bom não ter visto, porque as pessoas começaram a comentar para mim sobre o Shark Tank. E eu conheço a versão norte-americana do programa, e assim, eles são tubarões mesmo. Né? É. E pelo que eu soube, o brasileiro tá igualzinho. Mas o que acontece? Que o empreendedor também não está preparado para apresentar. Os empreendedores vão lá achando que a empresa vale 10 milhões, então querem um investimento estupidamente baixo em troca de uma participação estupidamente... Perdão. Não, é um investimento muito alto. Eles querem um investimento muito alto por uma participação estupidamente baixa. É, uma coisa que eu vi o primeiro episódio, uma coisa que eu achei assim muita falta foi que eles, enfim, avaliam a empresa assim, sei lá, da ideia do cara, né? Eu tenho uma ideia muito legal. Isso. E essa ideia vale milhões de reais porque teve uma ideia genial. Isso é despreparo do empreendedor. É. Então, se você for apresentar para um investidor, qualquer investidor, no Shark Tank, claro, é a coisa mais icônica, né? Mas qualquer investidor, você precisa ter uma noção muito clara de que a tua proposta, ela é uma maquininha de fazer dinheiro. Se você tem uma máquina de fazer dinheiro que faz 10 reais, você não pode pedir 20. O investidor quer pagar 8. Então, você tem que saber como avaliar o valor da tua empresa. Como é que você avalia o valor da empresa, Sandro? Você tem vários métodos, né? O mais comum é o fluxo de caixa descontado, onde você vai projetar o faturamento da sua empresa nos próximos anos e vai descontar aquilo a uma taxa de juros no valor presente. Em português, isso significa quanto a tua empresa rende por mês trazido a valores de hoje. Se eu juntar todo o dinheiro que eu posso ganhar com a minha empresa, quanto isso vale? Aí você diz, mas a minha empresa pode funcionar no infinito. É verdade, mas o teu dinheiro daqui a um ano já vale 10% a menos do que agora. Daqui a 2 anos já vale 20 e por aí vai. Então, daqui a 10 anos esse dinheiro não vale nada. Então, a curva que faz assim, você consegue. Existem fórmulas para avaliar, a gente chama de valor presente, é quanto vale no infinito um determinado valor de rendimento. Então, o importante aqui entender é o seguinte, não adianta você achar que a tua ideia vale milhões, porque ideia não vale nada. O que vale é uma operação. Então, você tem sim um prêmio porque você é capaz de levar aquela ideia adiante. Não é a ideia que vale, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Qualquer uma pode ter uma ideia parecida. Mas o fato de você ser capaz de executar aquela ideia, aquilo tem valor para o investidor. Porque também não é todo mundo que consegue executar qualquer ideia. Você quer uma coisa interessante também que eu notei lá? Muitas vezes o empreendedor ele vai falar de uma ideia, né? Ele chega com um projeto lá, e aí ele faz a projeção de crescimento daquele projeto, mas ele está pensando em crescer considerando a participação daquele investidor. Isso. Né? Considerando que o investidor vai trazer cliente, tá? Mas ele já avalia a empresa dele. Você está pagando para um negócio que você vai trazer. Que você vai trazer. Pois é. E tem mais, hein? Os empreendedores, quando fazem as curvas, eu nunca vi, olha, eu sou investidor já tem uns 10 anos. Eu nunca me apresentaram nenhum projeto que a curva não fosse uma curva ascendente para o infinito. Para o infinito. O cara põe no Excel, cresce 20% ao ano e aí o resultado é isso. Não tem crise, não tem cliente que vai embora, não tem problema que aumenta com o crescimento. Não tem. É completamente disruptivo em relação ao que acontece, segundo o Sebrae, né? Que fala que 80% das empresas quebram nos primeiros 3 ou 5 anos. 60% né? Quebra nos primeiros 5 anos. Agora, essa quebra de empresas, você sabe que, segundo o Sebrae também, 80% é por falta de planejamento. Sim. Os empreendedores não sabem planejar financeiramente, que é o que acontece na prática. Tá? Muitos empreendedores quebram porque não tem fôlego. Eu nunca vi empresa startup, por exemplo, não desenvolver o produto que se propôs a desenvolver. Não desenvolver? Não, ela desenvolve. Se ela diz, vou fazer a ribimboca da parafuseta, você vai ver, ela desenvolveu. Ela não teve fôlego para esperar o mercado se adaptar a essa ribimboca, que é falta de planejamento financeiro. Por isso, quando você pedir investimento de alguém, o investidor profissional, por exemplo, a primeira coisa que ele vai ver é se o valor que ele está colocando ali vai ser suficiente para você chegar no que a gente chama de break-even, ponto de equilíbrio. É o momento onde você já não afunda mais. Você subiu até a base lá
do mar, e aí você ali já não afunda mais. Quer dizer, a renda do negócio já é capaz de pagar os próprios custos. A gente chama isso de ponto de equilíbrio. Porque se você gastar mais do que ganha, em algum momento esse dinheiro acaba. E aí, se você não tiver mais onde pegar dinheiro, fica sem fôlego, é a razão de 80% das empresas quebrarem. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, que a gente fala depois no próximo Empresa Vendável. Mas a gente fala no próximo vídeo. No próximo vídeo. Vamos falar sobre fluxo de caixa. Então, olha só. O importante aqui, se você for apresentar a tua ideia, o teu projeto para o investidor, e você, quando for trocar, né, quando for pedir, olha, eu quero tanto de aporte em troca de tanto de participação, você tem que considerar o lado dele também. O lado dele tem que ser um bom negócio para ele, né? Não pode ser um bom negócio só para você. Então você tem que ser realista. Uma boa dica para você fazer isso, tem 2 dicas para você fazer isso. A primeira, quebra o teu investimento em pedaços. Então você pede um valor menor agora por uma participação maior, que isso viabiliza a entrada do empreendedor. Então, em vez de você pedir, sei lá, 500 mil em troca de 10%, peça 50 mil em troca de 2%. Você está dando o dobro para ele, proporcionalmente falando, mas está perdendo menos participação, é 2%, não é 20%, mas para ele, aqueles 50 mil valem o dobro do que valeriam 500 por 10. Então, você pede menos valor para você poder começar. Que aí você tem tempo, inclusive, de demonstrar que o teu negócio vai crescer de acordo com a tua projeção. E aí você pode até negociar com esse investidor. Diz, olha, e se eu atingir tal patamar em tanto tempo, você aporta mais tanto por tantos %. E assim vai. A segunda possibilidade é você já pedir o investimento e definir a participação dele em função de resultados. Então você diz para o teu investidor, olha, investidor, eu preciso de 500 mil reais para fazer isso. Agora, esses 500 mil podem valer 10%, 20% ou 30%, você define uma margem mínima e máxima, de acordo com o resultado que eu conseguir com esses 500 mil. Isso é muito bom. Então, a gente vai trabalhar um ano, se eu conseguir atingir tantos milhões, você vai ter 20%, mas se eu não conseguir, se eu chegar em menos, você vai ter maior participação, que também é justo para ambos, porque se os 500 mil dele puderem render mais, em termos reais, ele pode ganhar mais, mas se renderem menos, ele não comprou gato por leve. Você diz, não, mas assim, se eu vender menos, você vai ter mais participação, então no final das contas continua sendo um bom negócio para você. Então, no frigir dos ovos, se você é empreendedor e quer investimento, você tem que considerar que o negócio tem que ser bom para o outro lado também. Com certeza, com certeza. E principalmente, fazer uma boa avaliação e um bom planejamento do seu negócio. Você pode entrar no teste Valor da Empresa. Entra lá, valordaempresa.com. Ele te dá uma ideia de quanto a tua empresa pode valer se ela já estiver rendendo algum dinheiro. Se tiver só numa ideia, o teste não funciona. Mas vale a pena testar lá. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, assina, curte o nosso canal. A gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá! Até lá!